E aí galera, agora um segredo especial pra vocês, uma coisa que nenhum curso ia querer que você soubesse. O quê? O quê? Uma metodologia de ensino que só depende de você, pra você memorizar ao máximo, aprender ao máximo o idioma. E que ninguém quer que você aprenda. Ela existe? Existe! E vamos revelar ela agora? Exatamente! Caramba! Tem apenas alguns truques, logo mais você aprenderá tudo isso. Depois da vinheta. Não tem vinheta ainda. Não tem vinheta. Mas tudo bem, vamos lá. Então, Jorge, fale mais essa metodologia inovadora que você descobriu e nós vamos revelar agora para o grande público. Então, vou falar de novo. Basicamente tudo aquilo que você já deve ter ouvido e que poucas pessoas falam pra você de verdade, entendeu? Aquele papo sincero, né? Que às vezes machuca. Exato. Aí a gente tá gravando esse vídeo mais por uma questão de sinceridade, que vocês vão ver por aí. Aprendem 5 truques, todos os segredos pra poder ser master no idioma X, etc e tal. Na verdade, tem uma jogada de marketing que a gente, quem estuda marketing tem isso, que é baixa esse PDF gratuito para você aprender esse idioma. E aí quando você baixa esse PDF, o cara acaba ganhando os seus dados, né, para poder começar a mandar mala direto, oferecer curso. É uma jogada de marketing que é muito aconselhável para quem trabalha nesse setor. Mas na prática, o que acontece? Às vezes o pessoal joga uma mensagem assim muito milagrosa, né? E não tem milagre. Se você já estudou o idioma, se você já se empenhou no idioma, tem gente, aprende sozinho alguma coisa, etc e tal, e já em 6 meses já fala horrores. Mas, na prática, tudo depende do seu esforço, né? Importante também, se você é um material ruim, seu esforço não vai adiantar tanto. Na verdade, o professor ele tem essa função. Hoje em dia, eu já tive alunos que já ligaram para mim, que não foram meus alunos, inclusive, ligaram para mim pedindo um preço muito abaixo do mercado, porque eles falaram que a informação ele já tinha, tá na internet, então ele só precisava de alguém para praticar. Esse só alguém para praticar é a coisa mais importante, inclusive. E aliás, essa é a base de tudo do que eu ia falar hoje. Para você poder aprender alguma coisa, você começa com a primeira parte, que é a exposição. Isso eu acho que é a primeira coisa, a coisa mais importante para você aprender o idioma é a exposição. Não adianta você querer aprender a falar inglês, japonês, francês, curso, sei lá o que for, no meio de um monte de gente que só fala português. Se você não vê um vídeo no idioma que você quer aprender, se você não vê a música, se você não lê, se você não faz nada, né? E aí é importante frisar também, a gente tem essa perspectiva Vygotskiana, né? Que você joga a pessoa dentro daquele universo e aí ele vai aprender de uma forma, digamos, na interação com o objeto. E a sala de aula brasileira evoluiu muito nessa perspectiva, né? Que você chega dentro da sala de aula e você não vai usar a sua língua materna, por exemplo. E isso é muito real há um tempo atrás, quando a gente só tinha contato com aquela língua na sala de aula. Hoje em dia você pode ouvir música, escutar música, ver vídeos. Essa sala de aula, inclusive, ela foi pensada na Europa, numa situação na qual cada estudante ele falava uma língua. A segunda parte que é importante tem a ver com o esforço, que a pessoa, todo mundo fala que já tem conteúdo, é memorizar. A terceira parte, né, que é importante, que é testar. Você aprendeu alguma coisa nova? Vai lá e usa. Então, na verdade, o que você está me dizendo que são 3 etapas de aprendizagem. São mais 5, na verdade. Não, mas até agora ficamos em 3, né? Tudo bem. A primeira etapa é você se expor àquele conteúdo, a segunda etapa seria memorizar aquele conteúdo. Você memoriza pelo menos algumas coisas que são práticas. Por exemplo, vamos pensar numa aula bem básica. Por exemplo, se apresentar. Você sabe, hello, my name is, nice to meet you. Obviamente dá pra fazer coisa mais avançada que isso. Mas se você memoriza mais opções, você tem o que usar quando você chegar naquele momento. Aí você testa. É porque a palavra memória foi muito endemonizada, né? Porque quando a gente pensa em memorização, a gente pensa naquela coisa estrutural e dura, de lista e etc. Mas vamos lembrar, primeiro definir o que é aprendizagem. A aprendizagem, a princípio, é você ser capaz de produzir aquele conhecimento sem o auxílio de equipamentos que sirvam de muleta. Então você aprende quando você é capaz de utilizar aquelas estruturas sem precisar olhar um livro, consultar. Isso é aprendizagem. E aí eu sei que a palavra memorização ela é muito demonizada por conta daquela coisa de listas. Parece decoreba, né? Mas memorização tem várias formas de memorizar. Você tem a gamificação, por exemplo, né? Você entende, não necessariamente memorização, vejam bem, é uma coisa que vai passar por aquele processo chato de ficar da lista.
Até porque isso demora muito mais, né? Essa memorização sem sentido demora muito mais. Que aliás é uma coisa que é importante você frisar, qualquer coisa que você faça tem que ter sentido para você, tem que ter uma significação especial. Então vamos lá, tem esse primeiro momento que você se expôs àquele conteúdo, segundo momento que você, de certa forma, memorizou, você, vamos lá, aprendeu aquelas estruturas, e terceiro momento de teste. Esse momento é muito importante, porque quando a gente fala teste, a gente tem muito aquela ideia de, sei lá, você vai para o estrangeiro e vai testar lá. Existe uma diferença muito grande entre se comunicar e falar, digamos assim, num registro considerado correto. Porque se você chega naquele país estrangeiro e você, sei lá, quer comprar um milkshake, você aponta para o milkshake e fala I want a milkshake. O vendedor entendeu que você quer um milkshake. Você conseguiu realizar aquilo que você estava buscando. Logo, você foi bem sucedido naquilo. O que é uma diferença muito grande de você conseguir fazer isso e você fazer de uma forma, digamos, mais natural, que pareça, soe mais como uma pessoa nativa ali. Então isso é importante. E é nesse momento que o professor entra em cena no mundo de hoje. Porque de fato você tem muita informação, você tem muita possibilidade, mas muitas vezes quando você testa com o seu coleguinha não necessariamente fala que está errado, porque ele entendeu. Se você tem amigos gringos, muitas vezes, o que acontece? Você vê o seu amigo gringo falando errado, você entendeu a situação, você não vai ficar o tempo todo corrigindo eles. E a mesma coisa acontece, pode ter seus amigos franceses, se não for um erro muito grave, ele não vai parar para te corrigir. Então nesse momento é quando o professor ele entra no mundo de hoje para te ajudar. Eu mesmo gosto de usar uma coisa que é a técnica de classe invertida, quando eu tenho alunos muito autônomos, que funciona da seguinte forma. A gente cria um cronograma de estudo para ele, então ele vai estudar essa semana esse verbo ou esse assunto possessivo demonstrativo, e quando ele chega, ele vai pesquisar sobre isso, por isso é a classe invertida, o aluno vai fazer a pesquisa, e quando ele chega em sala de aula, ele já tem um conhecimento prévio disso, então a gente vai começar a construir aquilo e colocar em prática e testar aquilo e aperfeiçoar aquilo. É uma técnica boa para quem tem que aprender rápido, que inclusive é o que é usado nos cursos que você vê. Os cursos são vendidos hoje em dia, é isso, você faz um módulo inteiro daquele curso, onde tem X conhecimentos, não vou citar o nome do curso, e depois desse módulo você tem direito a uma aula particular, onde você pesquisa, você aprende sozinho, e depois você pratica com o professor, é o que está em voga hoje em dia com o aluno tecnológico. E aí, qual é a quarta? A quarta tem mais a ver com a parte da prática, um estudo individual parecido com isso, que é ler e escrever. Que assim, obviamente, a parte da exposição é mais importante, mas como você precisa sempre estar ativamente estudando, ler é uma das peças fundamentais. E que eu acho super importante dentro dessa mesma área de ler é você escrever. Porque na verdade essas competências que a gente muitas vezes deixa de lado quando a gente é aluno, eu vou preparar alunos para o DALF C1 ou DELF B2, e é muito curioso que ao longo de 2 anos e meio, 3 anos de estudo, ele ignorou completamente a redação, por exemplo. E aí o que acontece é que ele vai sofrer muito mais para aprender uma coisa que ele deveria saber. Essas competências passivas que a gente ignora, que é a leitura e a escrita, é um momento onde você tem tempo. Isso é muito importante, porque quando você fala, você tem que falar de certa forma rápido, você não reflete exatamente, você usa as estruturas que você já tem ali. Quando você escreve, é a hora que você pode pensar, modificar o verbo, pensar na regência, então são cruciais, é uma coisa que você tem que fazer para você depois colocar na sua competência ativa. É crucial. Não deixem de fazer redações, não deixem de ler. E aí vem um outro ponto importante, que se a gente tem o ponto da memorização e depois a gente tem o ponto de se expor, de você testar aquilo, a solidificação da aprendizagem, que nessa quarta etapa eu diria, é quando você consegue brincar com essas estruturas. Sim. Que é a coisa mais... Qualquer aprendizado que você tem, ele é um processo de construção e desconstrução. Não vou citar nomes, mas tem cursos, por exemplo, que ele trabalha muito esse processo de construção rígida, né? Eu, je, bebo, bois, água, de l'eau, je bois l'eau. E aí você fica naquilo. Aí você vai falar eu bebo água, mas você vai falar eu bebo vinho. Você vai falar eu bebo água, mas você vai falar eles bebem, sei lá, cerveja. Então você pode dizer que você conseguiu de fato aprender, depois desse processo de memorizar a estrutura, quando você passou a ter capacidade de brincar com aquelas estruturas, de modificar aquelas estruturas. E o quinto? O quinto é, assim, o mais óbvio de todos. Você aprendeu algo? Use ao máximo.
Ok, sim, pratique, use, né? Usa o máximo, mas eu falo assim, por exemplo, você aprendeu a pedir alguma coisa, vai comprar alguma coisa, testa isso, vai lá, testa, quer dizer, vai e faz o uso. Você viu alguma coisa interessante, pô, cara, eu vou usar isso, usa. Se você não fala, se você não faz isso, você não vai aprender. Se está aprendendo alguma coisa, você tem que, o estilo de aprender alguma coisa é usar. Se ela ficar isso aqui na sua cabeça, você nunca vai sair daquele ponto inicial, aquele ponto zero, porque a informação vai estar na sua cabeça. Pois é, e na verdade é importante também pensar, eu acho que com o francês é mesmo, mas com o inglês tem muito isso, do tipo, por que você está estudando inglês? Porque no futuro vai ser importante. E aí, como no futuro vai ser importante, você não tem nenhum objetivo imediato com aquilo, então você aprende, você passa, sei lá, 6 anos no curso de inglês, você está aprendendo inglês desde os 12 anos, passa 6 anos no curso e não está falando. Porque você não criou um objetivo prático de uso daquilo. Mesmo que você não tenha contato com um estrangeiro, sei lá, cria um objetivo de eu quero ler esse livro no original, esse livro que eu amo, se é em inglês eu quero ler Harry Potter no original, eu quero ser capaz de escrever um texto, eu quero ser capaz de ouvir músicas, entendeu? Eu quero ser capaz de cantar as músicas. Eu posso criar hoje em dia você pode criar um blog naquele idioma, você pode fazer um vídeo, você pode fazer um canal de YouTube naquele idioma para falar da sua cidade. Não precisa ser uma coisa perfeita, mas é você criar um objetivo prático para você ter como usar. Facilita muito que a pessoa não perca a motivação. Quando eu falo assim, poxa, testa e use o que você aprendeu, não importa o que for, significa que você está tomando posse daquilo que você aprendeu. Idioma é uma coisa de sedimentação, vamos dizer assim. Você começou com uma coisa bem leve no começo, você coloca mais em cima, e você já começa, please sir, I would like that milkshake with vanilla, please. E aí vem duas formas, é engraçado, eu adoro essa metodologia de ensino, é uma coisa que me cativa, porque ela muda ao longo do processo. E hoje em dia é um mundo onde a gente é muito apressado, a gente quer aprender rápido, a gente quer falar rápido. Antigamente, como é um processo de construção, você cria uma base, você vai colocando, os métodos eram muito lentos nesse processo, né? Ele te dava um assunto, depois te dava outro assunto, e depois de 6 meses, um ano, tu estava começando a falar, que é o método antigo do japonês. Quando eu comecei a ler japonês era aprende hiragana, aprende katakana, decora kanji. Um ano depois tu começa a falar. Não vou dizer que isso não funciona, porque cada pessoa tem uma facilidade, tem um jeito diferente. Porque hoje em dia a gente usa muito método comunicativo, ou método acional. O método comunicativo, ele te joga dentro daquela realidade. E algumas pessoas se sentem sufocadas, porque ela não sabe nada daquele idioma, de repente vê um texto real, com 1 milhão de coisas, tudo é novidade, e aquilo sobrecarrega cognitivamente. Então é muito importante. Desestimula. Então é muito importante conversar com o seu professor qual é o método melhor para você. Na verdade, o professor também tem essa função de olhar para você e sugerir um método que funcione melhor para você com base na sua realidade. Se é um método que vai continuar aos poucos, se é um método que joga tudo e você vai pescando o conteúdo, se é um método acional, que tipo, o que você tem que fazer? Fazer compra? Então vamos fazer compra e acabou, é isso. Varia de aluno para aluno. E aí, finalmente, eu queria falar 2 coisas para encerrar. Primeiro, eu queria citar um grande acadêmico da nossa Academia Brasileira de Letras, Paulo Coelho. Porque na faculdade Paulo Coelho e Pasquale são execrados, enfim, mas enfim. Pasquale nem tanto, até que fez um favor. E assim, eu gosto de Paulo Coelho. Eu gosto de, eu não sei, eu li Paulo Coelho, eu não sou fascinado. Mas no livro Santiago de Compostela, eu li quase todos, eu acho. Eu não li esse, eu acho. Ele fala uma coisa que é muito legal, né? O mago faz todo o caminho, etc, em busca da espada dele. Não é o Santiago Compostela, o nome do livro é O Mago. Não, cara. Mas enfim, o mago faz todo o caminho em direção à espada e no final a última tarefa para ele conseguir a espada era descobrir para que ele queria a espada, como ele usar aquela espada. E é uma coisa boba, mas é por isso que ele faz sucesso, porque são coisas simples que fazem sentido. É isso, descubra para que você vai usar o idioma. Antes de começar, pense como você quer usar aquele idioma. E, finalmente, que é muito importante, eu diria que é a 6ª etapa, uma etapa extra, crie metas realistas na sua vida. O que eu mais tenho são alunos que começam comigo falando eu quero estudar todo dia, eu quero fazer 3 vezes de aula por dia, vou estudar 2 horas por dia, e não sei o que, Isas. Se as pessoas tivessem esse tempo todo livre... E é lindo, mas...
Não dá hoje em dia. Menos que você... Eu conheço gente que fez isso, mas ela tinha uma vida muito específica ali que permitia. Então, é mais fácil você fazer pequenas metas. Vou fazer uma aula por semana e estudar 10 minutos por dia e fazer aquilo, do que você pensar em fazer 3 horas por semana e depois, e com o tempo não conseguir desanimar e desistir. E aí é que eu falo, direção, num primeiro momento, é mais importante que a velocidade. Foi eu que inventei isso? Não, é Clarice Lispector. Ela fala, na mudança, a direção é mais importante que a velocidade. Clarice é boa mesmo. Também agora, depois ali. Paulo Coelho foi uma fase. Então mais alguma coisa? Não, é isso, gente. Curte então o canal, é isso, gente. Curte o canal, deixa o joinha. Esse é um quadro que a gente está testando que é bate-papo cabeça. Ou o nome melhor, vamos pensar, pá, né? A gente cai duro no chão e desmaia. Coisas que todo mundo já sabe, mas às vezes é preciso ser dito, porque no mundo... Língua na cabeça. Língua na cabeça. Porventura na Letras, o lema da Letras era uma camisa com a boquinha e a pergunta é, você sabe usar a sua língua? E aí a gente ia pra chopada, e não pegava ninguém porque a gente era nerd, mas tudo bem. Pois é. Que bom que a gente passou dessa fase, não vai lá chopada. Que bom que passou dessa fase aí. De não ir pra chopada. De não ir pra chopada, né? Só. É isso, gente. Matar. Merci bien. Tchau. Isso aí. 3, 2, 1. Gravando. Ué. Sou eu? Eu não sei, não é você? Você quer ser nós dois juntos. Você não falou nada? Sim, nós dois juntos.